efetivamente a gente começa os comandos, né? A gente vai aprender primeiro como criar repositórios, tanto de uma maneira fazendo, vou dar, né, 3 opções, a gente criar através do github.com, depois eu vou ensinar como que a gente cria pelo GitHub Desktop e por último pela linha de comando, tá? E depois disso a gente vai ver como gerir os nossos arquivos, como que subir, como que descer, como que vai, como que volta e tudo mais, tá bom? Então, começando efetivamente, né? A gente tem o objetivo de criar um repositório. O que que isso quer dizer? A gente quer dizer, né, o objetivo por trás, a gente quer iniciar uma pasta, um repositório como no Git, tá? Então, eu quero criar um repositório. E quando que a gente faz isso? Quando iniciamos um novo projeto ou parte de um projeto que precisa ser isolada e gerenciada separadamente. Quais são os pontos de atenção que a gente tem com isso aqui? Que a gente nunca cria um repositório dentro do outro. Muitas pessoas têm dificuldade de Git porque eles fazem isso. Eles criam uma pastona master, e aí eu já vi que teve uma galera que fez o curso Devaria como uma pasta master lá no repositório pessoal dela. Não façam isso. Por quê? Porque para o entrevistador ele vai só ver uma pasta gigante. Não vai estar isolado por projetinho. A ideia de cada repositório é ter um repositório geralmente é um sistema, uma parte de um sistema. Ou seja, ele tem que ter aquela regra de negócio específica para aquilo. Imagina que eu tenho o sistema da Candice e eu tenho o sistema da troca de pneu. Se eu colocar os dois no mesmo repositório, vai fazer sentido? Nenhum, né? Eu vou colocar o nome do repositório como Sistemas Verzel. Não faz o menor sentido. Para dar manutenção é horrível. O time que cuida da Candice é completamente diferente do time que cuida do sistema de troca de pneu. Então, por isso, a gente usa um repositório para cada projeto. E aí tem esse ponto de atenção da gente nunca criar um repositório dentro do outro. Criei um repositório da Devaria. Não tem por que eu criar um repositório da Candice dentro da Devaria. Qual que seria o certo? Um repositório da Candice, um repositório da troca de pneu. Beleza? E aí, qual que é o comando para a gente iniciar se a gente fosse fazer pela linha de comando? Seria o git init, tá? Então a gente criaria uma pasta, dentro dessa pasta a gente traria ela ali, né, para dentro do git, e aí a gente faria os comandos dentro dela, num diretório, caso não esteja nele. Porque se eu quiser git init, nome da pasta, eu posso fazer bonitinho. E aí a gente vai ter agora alguns exercícios. O primeiro exercício, a gente vai criar um repositório pelo GitHub e sincronizar ele com a nossa máquina. E depois a gente vai criar um pelo GitHub Desktop e sincronizar com o nosso GitHub, certo? Então, começando aqui, né? A gente vai agora criar online. A gente vai voltar para o nosso navegador. Vocês já estão na pastinha de vocês, é que todo mundo esteja na home de vocês. E vocês vão ter essa opção de New. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um repositório novo. Então, a gente clica aqui. E aí agora a gente vai criar o nosso primeiro repositório. Qual que é o nome dele? Vou chamar aqui, por exemplo, tá? Esse é um nome sugestivo, vocês não precisam seguir. Devaria SQLs. Então, a gente vai ter um repositório só para os SQLs da Devaria. Descrição opcional, mas é importante para quem vai efetivamente olhar assim, o seu repositório. Então, eu vou falar assim, repositório próprio para guardar todos os SQLs executados durante o módulo de banco de dados da Devaria. Nossa, Rafa, precisa escrever essa Bíblia? Não, gente, eu estou escrevendo aqui só para ficar claro para vocês, mas não precisa me seguir, não. Depois, ele tem duas opções, se eu quero que ele seja público ou se eu quero que seja privado. Vamos pensar aqui junto. Estou criando um portfólio da Devaria aqui, né? Estou criando um portfólio para o meu currículo. Eu preciso que esse repositório seja privado? Não faz o menor sentido, né? Eu quero que ele seja público, tá? E aí ele tem essas 3 opções, e eu não vou ensinar essas opções agora para vocês, porque elas são bem... Não vou até comentar por cima, mas vocês vão perceber que nesse momento elas ainda não vão fazer muito sentido para vocês. Primeiro delas é se a gente quer adicionar um arquivo que chama README. Para que serve esse arquivo? Esse arquivo é um arquivo que fica sempre na pasta raiz, né? Ou seja, na raiz do repositório, onde a gente explica como que faz para o projeto funcionar. Olha, para você rodar esse projeto, você precisa copiar isso, você precisa fazer isso, você precisa instalar isso e aquilo. A gente costuma chamar isso de README. Porém, agora a gente ainda não está falando de linguagem de programação. O que a gente vai versionar? São os nossos SQLs. Então eu não preciso de um README.
O outro arquivo que eu também poderia adicionar, mas que eu não vou adicionar, é o .gitignore. O que esse arquivo faz? Nem tudo que está rodando dentro da nossa pasta precisa subir para o nosso versionamento no nosso GitHub. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho arquivos binários, que são aqueles arquivos finais que são gerados pela linguagem de programação. Esses arquivos, eles não servem para o programador. O que serve para o programador é o arquivo de texto que ele pode ler e dar manutenção. Então eu posso adicionar dentro do meu arquivo gitignore, falando, olha, tá vendo esse arquivo aqui, ó? Tudo que for dessa extensão, eu não quero subir para o meu repositório, porque isso não vai ter utilidade no meu repositório. E aí eu ignoro aqueles arquivos. A gente usa isso extensivamente dentro da programação, porque na programação, no final das contas, a única coisa que a gente sobe é o código-fonte. Todo o resto a gente não precisa subir porque não é necessário. E por último, se eu quero adicionar uma licença. Por quê? Porque às vezes o código proprietário que você vai subir, principalmente, né, quem vem lá dos Estados Unidos, né, o pessoal da Europa, eles trabalham muito em cima de licença de funcionamento, né, licença do MIT, licença do FCS e tudo mais, que são licenças para você poder fazer aquele software ficar público. Nesse caso, a gente continua trabalhando com o nosso portfólio. Então, efetivamente, eu não tenho por que adicionar nenhum desses três arquivos. Vou clicar no Create e aí ele vai criar esse repositório para a gente. Só que o nosso repositório está vazio, porque a gente criou o nosso repositório e não temos nada, certo? Ele simplesmente virou aqui para mim e falou, cara, não tenho nada, não sei o que fazer aqui, não tenho como efetivamente conseguir fazer alguma coisa ali, né, do meu código, porque não tem nada. Beleza. Não temos nada no nosso código é um cara vazio, por isso que ele dá até umas instruçõezinhas caso a gente queira, ele é uma pasta vazia, só que ele é uma pasta vazia que a gente já tem acesso. Então olha que legal, eu venho agora no meu GitHub Desktop e se eu procurar agora Devaria, deixa eu só dar um sync aqui, né, para atualizar, já apareceu aqui a opção na minha home de Devaria SQLs. Então ele já apareceu para mim para eu importar. Se eu der 2 cliques nesse cara, ele vai agora abrir para mim aqui. Ó, vou clicar nessa opção aqui, clone, tá vendo? Ó, eu consigo acessar ela tanto pelo file clone repository, como pelo clone repository for internet. Então eu tenho essas duas opções, eu vou clicar nela aqui, e aí eu vou digitar Devaria. E aí vocês vão perceber que efetivamente ele já vai aparecer ali o nosso projeto. E aí ele diz qual pasta que eu quero salvar esse projeto. Vamos olhar nessa pasta para ver se ela já tem alguma coisa lá criada? Vou procurar nela ali no nosso usuário. E, computador, C, usuário. Além disso, qualquer Documents. Não precisa me seguir aqui, tá, gente? Eu estou só mostrando para vocês que não está criado. Eu vou entrar em Documentos. E dentro de Documentos, ó, se vocês olharem, ele está falando que ele vai criar uma pasta GitHub Devaria SQL. Se vocês prestarem atenção, na minha pasta de documentos nem existe essa pasta Devaria ainda. Porque justamente o repositório, e esse é um ponto importantão para vocês anexarem, eu criei o repositório aonde? Lá no GitHub, na internet. Se eu criei lá na internet e não trouxe ele para minha máquina, ele existe só lá. Então é importante vocês entenderem que a partir de agora vocês vão ter uma parte do código na internet, uma parte do código, uma cópia do código, né? A gente chama de clone, um clone desse código na máquina de vocês. Se vocês não puxam aquele código para a máquina de vocês, obviamente que ele não vai existir, tá bom? Então, primeiro passo lá, né? Cliquei no clone e aí agora eu só vou mudar uma outra pasta porque eu não gosto de usar essa pasta, tá? Eu gosto de usar uma pastinha no C2 pontos ali. Então eu tenho uma pasta no C2 pontos que eu chamo projeto Git. Dentro dela eu vou criar uma pastinha nova aqui, que eu vou chamar de Devaria Aulas. E aí, dentro dessa pastinha do Devaria Aulas, eu vou selecionar a pasta. Então, ó, ele vai criar onde? Ele vai criar meu Devaria SQLs, aonde? Na minha pasta de projetos Git, dentro de Devaria Aulas, /Devaria SQLs. Lembrando que isso não é obrigatório de vocês usarem a mesma pasta que eu, tá, gente? Isso aqui é o meu toque aqui de sempre deixar tudo organizado numa pasta só, tudo dentro do Git. Criei uma pastinha só para as aulas do Devaria e tudo mais. Na hora que eu clicar em clone, vocês vão perceber efetivamente que as coisas mudam um pouquinho. A primeira coisa que muda é que aquela tela inicial já não vai aparecer mais. Ó. A tela inicial agora, a gente já está dentro do nosso projeto, ou seja, ele já foi lá para dentro do projeto. Vamos ver se ele criou o projeto lá na pastinha que eu fiz. Ó, C, Projetos Git, Devaria Aulas, Devarias SQL. Ele já criou o meu Devarias SQL e aí, efetivamente,
coloquei a pasta, ele criou a pasta certinho, só que obviamente a nossa pasta está tão vazia quanto a pasta da internet, né? A gente só criou o repositório vazio. Então, efetivamente, ele criou o repositório, só criou uma pasta vazia aqui na nossa máquina, assim como ele é uma pasta vazia lá no nosso repositório. Partes importantes para vocês já irem decorando. A partir de agora que a gente já está dentro de alguma branch, de algum repositório, ele já mostra para mim todos os repositórios que eu tenho clonado nessa máquina, que por enquanto eu só tenho esse. Então eu posso mudar de um repositório para outro, vocês vão ver que a gente vai fazer isso bastante durante a aula. Depois, ele mostra as alterações atuais, caso teve alguma alteração. Óbvio que a gente não teve nenhuma alteração até agora. O histórico das alterações, caso a gente queira navegar pelos históricos das alterações. Qual a branch que a gente está, ou seja, qual ramificação que a gente está. A pasta nova precisa ter o mesmo nome da pasta que está lá no repositório? Não precisa. Mas é fácil dar manutenção assim? Imagina, lá no repositório chama SQLs, aí na máquina você chama de abacaxi. Não vai dar certo, né? Vai ficar difícil de dar manutenção. Então, sempre tomem cuidado com semântica. A partir de agora, o Rafa, professor de programação, vai começar a ser chato, né? Vou começar a pegar no pé de boas práticas. Uma das boas práticas é semântica. Se o projeto é de SQLs da Devaria, ele tem que chamar em todo lugar Devarias SQL, porque senão não faz sentido, tá? Aqui, a gente tem qual a ramificação que a gente está, que por enquanto a gente tem uma ramificação só, que é a master. E depois, se a gente vai publicar, se a gente vai subir alguma coisa para o nosso servidor, né? Lembra do desenho? Temos o nosso servidor cloud e temos efetivamente tudo que a gente está fazendo aqui no nosso local. Da mesma forma que a gente pode puxar coisas do nosso cloud para jogar no nosso local, eu posso pegar coisas do nosso local e mandar para o cloud, tá? Então tem tudo isso daí. Beleza, até aqui tudo certo? Todo mundo conseguiu criar o repositório? Vamos para o nosso próximo exercício. O primeiro exercício foi criar o SQL através do cloud. Agora a gente vai criar um repositório por aqui. A gente vai subir esse repositório pelo nosso GitHub Desktop. Então a gente vai vir em File, New Repository, certo? Ele pede primeiro qual que é o nome do repositório, ou seja, exatamente aqueles campos que a gente colocou lá no cloud, só que agora aqui direto do desktop. Então vai ser Devaria Algoritmos, certo? Então agora a gente vai pegar todos os algoritmos e fazer. Descrição, mesma coisa que a gente fez no outro, né? Esse projeto destina-se aos algoritmos aplicados no módulo de lógica de programação da Devaria. Legal. Pergunta aonde que a gente quer salvar a pasta. Não é nessa pasta, tá vendo que eu salvei dentro de uma outra pasta? Então eu vou selecionar aquela pasta, eu quero que fique dentro desse cara aqui, né? Ó, Devaria Aulas, certo? E aí aqui dentro do Devaria Aulas vai ficar barra Devaria algoritmo. Vou até copiar, tá? Pra gente não fazer besteira. Copiar e colar. Pronto. Então, vai ficar agora também dentro do meu Devaria Aulas, só que agora eu tenho um outro repositório que é o Devaria Algoritmos. Ele faz as mesmas perguntas que faz lá no web, se a gente quer inicializar com o README, a gente não quer. Depois, se a gente quer adicionar algum git ignore por linguagem, a gente não quer ainda por enquanto. E se tem alguma licença, também a gente não quer. Vamos criar o repositório. E ele já criou, prestem atenção, quando eu venho aqui agora, ó, eu tenho dois repositórios, um lá e um aqui. Se eu vier no meu repositório lá no meu cloud, aquele repositório ainda não está criado. Ó, se vocês prestarem atenção, só tem o Devarias SQL. Por quê? Porque eu criei aonde? Na minha máquina local. Lembra que quando eu criei no cloud, eu precisei copiar do meu cloud para minha máquina? Agora que eu criei na minha máquina local, eu preciso fazer o quê? Enviar para o meu cloud. E isso se dá através desse botão aqui, ó, Publish Repository. Na hora que eu clicar nesse Publish Repository, ele vai me perguntar qual que é o nome do projeto, qual que é a descrição e se tem alguma organização. Eu vou pegar, aqui tem uma parte importante, ele pergunta se eu quero deixar esse código privado. Eu vou falar que não, eu não quero que esse código seja privado. E vou dar um Publish. Ele vai pegar agora e vai mandar lá para o meu cloud. A hora que eu terminei de fazer isso, eu volto no meu navegador, atualizo, ó, podem ver que eu tenho 27 repositories. Na hora que eu clicar de novo, agora nós temos 28 repositories, tanto Devaria SQLs quanto Devaria Algoritmos. E aí, quando vocês prestarem atenção, agora começa a vir a parte legal de usar o GitHub Desktop. Ó. Todos os nossos repositories estão aqui. Agora eu quero voltar para o repository do SQL. Cliquei aqui, voltou para o SQL. Agora eu quero ir para o Algoritmos.
Vocês vão ver efetivamente que agora a gente pode efetivamente trafegar, ó, entre um repositório e outro de uma forma muito automática, tá bom? Vocês vão ver que é bem legal. Façam aí essa segunda criação e vejam se o nosso segundo repositório já está tudo certinho. Como eu sei que está tudo certo, Rafa? Criei na minha máquina, publiquei, apareceu no meu web, já está tudo certinho. Então, gente, a gente já fez tanto a criação, né? Prestaram atenção dessa parte importante. Criamos lá no GitHub e trouxemos para a máquina. Trouxemos através do clone, certo? O que um clone quer dizer? Eu estou criando um clone de algo que está lá no meu GitHub desktop para minha máquina. Estou criando justamente uma cópia. Então, criamos a primeira versão lá, trouxemos para a nossa máquina. Agora, o segundo estamos aqui na nossa máquina e subimos para o nosso GitHub. Então, primeiro criamos na nossa máquina e depois enviamos para o nosso GitHub. Isso não é um clone, isso é um push. Por quê? Porque eu estou saindo da minha máquina e estou enviando algo para o meu repositório lá, tá? Então entendam os momentos. Clone é quando eu quero puxar lá da internet para minha máquina e o push é quando efetivamente eu estou subindo as informações. Legal, show de bola. Agora que a gente já fez essas duas criações, só para matar mais uma criação que a gente tem aí para falar, eu vou entrar agora via linha de comando. Então, ó, vou vir aqui primeiro dentro desse da pastinha que eu estou criando todos os repositórios. Vou criar uma pasta nova que eu vou chamar de Devaria Arquivos Git. Criei essa pastinha, ela ainda não é um repositório, afinal de contas eu só criei uma pasta. Eu vou agora navegar através da linha de comando para ela. Então cdc, projetos git, Devaria aulas, Devaria git. Entrei nessa pasta. A partir do momento que eu entrei nessa pasta, Rafa, você foi muito rápido, vamos lá de novo. Como que eu faço para achar minha pasta? cd, certo? Vou partir de alguma pasta. Vou passar a partir dos C2 pontos. Então, eu sei que a minha pasta projetos git está dentro do meu C2 pontos. Na sequência, eu criei uma pasta que chama Devaria aulas. Dica de programador, o programador que já está mais acostumado com as coisas, ele não digita tudo, ele vai dando tab. Prestem atenção, ó. Eu digitei proj e dei tab, ele já procura a primeira pasta que tem proj. Como eu só tenho uma pasta no C2 pontos que tem proj, ele já completa para mim. Depois eu digito D de Devaria e dou um tab de novo, ele já completa com Devaria para mim. Mais uma técnica legal de programação. A gente, programador, conforme vai pegando experiência, a gente digita muito pouco, porque a gente vai usando isso chama autocomplete. A gente usa os autocompletes a nosso favor. Eu sei que o final da pasta que eu quero é aulas. Eu só digito A e dou tab. Ó, ele já completa para mim. De novo, depois eu vou digitar D, ele vai completar o Devaria. Vou digitar G de Git e vou dar um tab e ele já completou para mim. Perceberam que eu digitei só fazendo esses tabs desse jeito? Eu economizei pelo menos de digitar umas 15 letras. Olha aqui, ó. Aqui foram 5, 6, 7, 8, 9, depois 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 26, aí depois eu vim aqui e digitei 27. Economizei 28 tecladas só dando tab. Valeu a pena, né? Então eu entrei na pasta que eu quero fazer alguma coisa, e aí o primeiro comando que eu vou fazer nela é git init. A partir do momento que eu fiz isso, ele já inicializou essa pasta como algo do Git. Agora o que eu preciso fazer é dar um git push. Só que na hora que eu dar um git push, ele não vai falar, ele não vai deixar. Eu preciso dizer qual que é o nome e a URL ou simplesmente o nome que eu quero fazer. Então eu vou criar aqui, por exemplo, git push devaria-git. E aí ele criou já o meu repositório, e aí agora eu preciso vir e copiar exatamente essa linha aqui que ele criou. Como que você copia? Marca ela, botão direito, copiar, e aí colo aqui e dou um enter. E aí ele não foi, porque justamente eu não tenho esse Devaria Git lá criado no meu GitHub. O que eu preciso fazer agora? Para funcionar esse comando, para ele criar, eu tenho duas formas. Ou eu venho pelo GitHub Desktop agora e adiciono local repository e escolho aquela pasta, olha aqui, ó, e dou um add. Ele já achou ela aqui e agora sim eu vou lá e dou um publish. Eu digo qual que é o nome dela, a descrição e tudo mais, ou eu faço lá pelo GitHub lá tudo mais. Mas isso é mais fácil fazer por aqui. Então, ó, vamos recapitular o que eu fiz, que essa eu fiz rápido.
Até aqui eu fiz tudo pela linha de comando. Dei o git init, ele iniciou aquela pasta como um repositório do Git. Depois eu dei um git push com o nome, certo? Falando qual que é a branch que eu quero criar. E aí até aqui deu tudo certo. Agora eu tenho que vir pelo GitHub Desktop, selecionar a opção Add Local Repository, e aí automaticamente eu acho essa pasta aqui, que é a Devaria Git. Gente, esse aqui é pela linha de comando, tá? Eu tô indo num caminho que eu não quero que vocês vão. Eu só tô mostrando para que vocês saibam que existam. Não quero que vocês façam pela linha de comando, porque é muito mais comando. Vocês perceberam quantas coisas eu já digitei na linha de comando, né? Bem mais difícil. Não vão, eu só tô mostrando pro pessoal que perguntou se tinha como fazer via linha de comando, tá? Vamos cada um aí automaticamente a gente ir um pouquinho mais devagar. Vou fazer de novo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou até deletar aqui para fazer de novo do zero para vocês entenderem. Então, ó, vim aqui, vou dar um cd ponto, vou criar tudo do zero de novo, ó. Fazer do zero de novo para vocês entenderem. Então a primeira coisa é, criei a minha pasta. Preciso criar a minha pasta que eu quero que seja efetivamente um repositório. Chamei ela de Devaria Git, certo? De novo, vou focar que eu não quero que vocês decorem linha de comando para Git, tá, gente? Tá? Tô ensinando para vocês saberem, mas não é a intenção aqui nossa. Beleza, até porque eu tenho muita coisa para passar para vocês ainda. Então, ó, Devaria Git. Na sequência, o que eu vou fazer? Estou lá na minha linha de comando, eu preciso entrar nessa pasta. Então, eu já estou lá no Devaria Aulas, agora eu vou entrar em Devaria Git. Entrei na minha pasta que eu já estava. Primeiro comando que eu preciso rodar para iniciar o meu Git. Git init. Ele já inicializou e já identificou que esse cara é um projeto do Git. Agora, o próximo comando que eu preciso fazer é git push, o nome do repositório que eu quero que suba, Devaria Git. Pum. Ele vai falar que precisa subir, e que ele não achou, zero problemas. E aí agora que eu já inicializei o meu git init aqui e já tentei subir, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pelo meu GitHub Desktop e vou adicionar essa pasta aqui no GitHub Desktop. Então vamos lá. Olha aqui o que a gente já fez. O que o clone faz? Vai lá no hub, lá no GitHub Internet e traz para minha máquina. Cria um clone. O que o new faz? Cria uma pasta aqui na minha máquina e sobe para o meu repositório. O que o add faz? A mesma coisa, só que a partir de uma pasta que já está criada. Então eu já criei a pasta, agora eu só quero subir ela. Então eu vou dar o add aqui, vou selecionar essa pasta que eu acabei de criar, que é essa Devaria Git, vou selecionar ela, e vou dar um add repository. Na hora que eu fiz isso, ele já criou aqui, só que ela ainda está local, tá vendo? Eu não dei o publish ainda. A hora que eu vier aqui e clicar no publish, aí é o mesmo caminho do que a gente tinha feito no outro. Qual que é o nome que eu quero criar? Devaria Git. Se precisa ser privado ou não, eu quero que não seja privado. E aqui, repositório de teste de linha de comando do módulo de Git da Devaria. Nome, exatamente igual. Descrição, não quero que seja privado. E publiquei. Pronto. Aí sim ele vai pegar e subir esse cara lá para o cloud. A hora que eu atualizar aqui de novo, olha aqui. Vou atualizar efetivamente de novo a minha pasta. E agora eu tenho 29 repositórios. Olha aqui. SQL, Devaria Algoritmos e Devaria Git. Perfeito? Com isso, criamos 3 repositórios. Esse a gente criou por aqui. Esse a gente criou pelo GitHub Desktop. E esse aqui a gente criou a pasta na mão e subiu pelo GitHub Desktop. Tá bom? Vejam aí se vocês conseguem. Se tem alguma dúvida. Lembrando que a gente tem bastante comando agora para fazer, tá? Estamos um pouquinho longe aí. Precisamos agora começar a acelerar os próximos comandos, tá? A gente até agora só criou os repositórios. Beleza. Então, gente, agora que a gente já criou ali e tudo mais... boa. Agora você tem que fazer os outros ali, mas não tem importância. Você vai fazendo com calma, não é difícil, não. O que você precisa fazer? O terceiro, gente, eu vou ser bem sincero. Esse do SQL é só para mostrar para vocês que dá para fazer via linha de comando. Mas não vai ter arquivo nenhum. Esses aqui eu ainda vou colocar os arquivos que a gente utilizou. Mas esse daqui nem precisa criar. Foi só para mostrar para vocês que dá para fazer via linha de comando um init, tá? Mas se atentem no algoritmo no SQL. Então se você já tem o SQL, faz o algoritmo, que é onde a gente vai trabalhar seguindo na aula. Beleza, gente. Agora que a gente já criou um repositório, a gente precisa ir para o próximo status, que é super importante, que é o quê? A gente gerenciar os nossos arquivos, né? O que a gente quer agora? Agora que a gente já tem os repositórios, a gente quer adicionar e remover arquivos
dentro do nosso repositório criado, de uma forma que a gente possa ali, né, efetivamente atualizar as coisas e tudo mais, tá? Quando que eu quero utilizar isso? Conforme a gente for trabalhando no dia a dia, vamos subindo atualizações do que está local na nossa máquina. Ponto de atenção, a ideia é que vamos fazer diversos commits por dia. E aqui vem um ponto importante, tá? Vamos falar bastante disso. Quais são os comandos para a gente gerenciar os arquivos? A gente tem o git status, o git add, o git add-a, o git commit-m e o git push, tá? Criei dois, qual o terceiro mesmo? É o devaria-git, tá, Aldo? Então a gente tem bastante linha de comando. Nossa, Rafa, parece difícil. Vocês vão ver que pela interface gráfica é muito mais legal, mas eu vou mostrar para vocês as nuances ali para vocês entenderem tudo mais. E aí a gente agora vai fazer os exercícios de quê? A gente vai gerenciar arquivos pelo GitHub Desktop e a gente vai gerenciar arquivos pela linha de comando para testar os dois. Então, para isso, agora, a gente vai primeiro, né? Vamos voltar aqui agora na nossa pastinha e tudo mais que a gente está fazendo. A gente vem aqui, né? Vou começar pelos SQLs. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho os SQLs, e aí agora eu peguei aqui do Dani, eu já tenho alguns SQLs que ele já tinha passado na máquina dele, né? Ele já tinha passado os comandos do Docker, os create tables e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Até para vocês entenderem, tá? Ó, você tem o script de insert no XLS e o script de insert no SQL. Vocês vão perceber que o SQL é um documento de texto e que o script de insert não é documento de texto. Vocês precisam de todos esses arquivos? Não precisam. Eu acho que o Dani já chegou a passar isso para vocês lá no SharePoint. Baixem isso aqui e subam depois, não precisa fazer agora. É só para mostrar para vocês a analogia. Os arquivos de algoritmo a gente vai criar junto rapidinho e aí eu passo para vocês, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, vou copiar todos eles e vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar dentro do meu Devarias SQL. Joguei para dentro do meu repositório. A hora que eu volto para o meu GitHub e seleciono Devaria SQLs, olha que legal. Ele já mostra que eu tenho 5 arquivos novos, ó, eu tenho 5 mudanças de arquivos, change 5, e aí ele mostra o que está acontecendo em cada um dos arquivos. O primeiro arquivo está sendo adicionado, o segundo arquivo está sendo adicionado, o terceiro arquivo, o quarto e o quinto arquivo. Não bastando o suficiente dele já mostrar o arquivo, ele mostra o conteúdo do arquivo, olha que legal. Esse arquivo aqui, ó, ele mostra tudo que tem dentro dele, vamos no tables, tudo dentro dele, tá vendo que vocês conseguem ver tudo bonitinho aqui, ó? Link.txt, tudo dentro dele. Script de insert, tudo dentro dele. E nesse daqui não mostra nada. Por quê? Porque como eu falei para vocês, o arquivo do Excel não é um arquivo de texto, não é do tipo texto, ele é de um arquivo binário. Eu posso subir? Posso. Só que infelizmente vocês vão ver que eu não vou conseguir gerenciar bem as coisas nesse arquivo pelo GitHub, porque justamente ele não consegue dizer ali, pelo fato de ser binário, o que mudou ou não. Então agora que eu peguei todos esses arquivos, eu vou selecionar quais eu quero que subam agora. Isso é o primeiro comando aqui que a gente vai fazer. Então ó, eu vou desmarcar todos eles. E aí eu quero falar que nesse começo eu só quero subir esse e esse. Agora eu vou escrever, né? A gente chama isso de comentário do commit, né? Ou seja, aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Ah, eu estou desenvolvendo a funcionalidade X, eu terminei a funcionalidade Y, estou com problema no A, corrigi o problema no B, enfim. Qualquer coisa, como nesse caso, eu vou chamar de criação dos arquivos SQLs. Vou clicar na opção commit. Vocês vão perceber que dos 5 arquivos agora só ficaram 3 alterados. E aí eu vou clicar na opção Publish. Na hora que eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu criei, selecionei quais arquivos eu quero que eu suba. De 5 arquivos, quantos arquivos eu queria que subisse? 2. Peguei esses 2 arquivos, fechei uma versão dele, quando eu cliquei no botão do commit aqui. E aí quando eu fechei essa versão, falei, olha, vou subir essa versão lá para o meu repositório. Na hora que eu cliquei no Publish, ele pegou e enviou isso lá para o meu repositório. Como que a gente testa isso? É simplesmente eu voltar aqui nos nossos repositórios e vir aqui no meu Devaria SQLs. Na hora que eu abrir ele, olha o que a gente tem na raiz agora. O Create Tables SQL, assim como o script de Insert. Perceberam que legal essa nuance? Por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que os arquivos subissem só aqueles arquivos que eu queria, de uma forma muito tranquila ali, muito fácil. Selecionei quais arquivos eu quero que eu suba,
dei um nomezinho para a alteração que eu estou fazendo, cliquei no commit, ele fechou uma versão. Fechou essa versão, cliquei no publish, ele subiu para o meu cloud. Vamos fazer agora de novo? Agora eu vou fazer uma segunda vez, só que agora eu vou fazer selecionando tudo. Agora eu não estou selecionando um arquivo separado, estou selecionando todos os 5. Vou subir fazendo o quê? Agora eu vou colocar assim, criação dos arquivos txt e xlsx. Estou subindo eles. Cliquei para fechar outra versão. Pum! Agora não tenho mais nenhuma arquivo não modificado na minha máquina e vou subir essa modificação lá para o meu servidor. Vou clicar no Publish. Fez o Publish bonitinho. Volto agora lá no nosso navegador. Volto aqui no nosso repositório e voilá! Todos os nossos arquivos agora estão lá. Não bastando o suficiente, por que eu fiz 2 commits? Para mostrar para vocês o histórico. Olha que legal. Quando vocês entram, saem da abinha de Changes e vão para a abinha de histórico, agora vocês conseguem efetivamente ver o que subiu em cada commit. Então imagina que isso aqui são dias de trabalho ou horas de trabalho. Olha, o Rafael, há 2 minutos atrás, subiu esses 2 arquivos. Depois, ele pegou e subiu esses arquivos aqui. Legal? Vamos fazer mais uma coisa. Putz, eu não estou achando legal esse meu arquivo XLS ficar lá no meu repositório. Afinal de contas, ele é um arquivo que o meu versionador não vai conseguir gerar legal. Então vamos deletar ele? Vamos. Vou vir aqui, vou deletar ele. E aí quando eu volto lá no meu GitHub, o que eu tenho agora? Uma alteração. Onde eu estou agora, em vez de fazer um maisinho, eu estou fazendo um menos. Eu estou removendo aquele arquivo lá do nosso repositório. Qual que é o... Ó, ele até sugere um commit aqui, né? Delete scripts insert xls. No caso, eu vou trazer em português, né? Deletei o arquivo binário. Dei um commit, fechei outra versão e vou subir. Agora que eu subi, o que eu consigo fazer? Volto aqui, atualizo e o nosso script já não vai estar mais lá. Olha que legal. Vocês perceberam que é muito simples, né? Subir, remover arquivos e tudo mais. E aí, poxa, o Dani ficou bravo comigo porque não era para eu deletar esse arquivo. Ó, olha como que ficou o meu histórico. O Rafa criou, certo? Depois, o Rafa foi lá e subiu os 3. E aí eu achei que o binário não fazia sentido, eu fui lá e deletei o binário. Poxa, mas o Dani não queria isso. O Dani achou isso muito ruim de fazer, porque ele quer que o binário esteja lá. Eu posso agora, pelo fato de ter a gestão de histórico, eu posso reverter. Olha isso aqui, ó. Eu dou um botão direito, falo, cara, reverte isso aqui que eu fiz besteira. Cliquei nessa opção, ó, botão direito, tá, gente? Ó, botão direito nessa que eu deletei, reverte changes in commit. Cliquei aqui, ele vai reverter isso aqui. Na hora que ele reverter e eu mandar enviar, olha o que vai acontecer. Tanto na minha máquina quanto no meu servidor. Na minha máquina agora, voltou a ter o XLS. E lá no meu servidor, voltou a ter o XLS. Olha que maneiro. E vocês perceberam que vocês não devem ter visto porque vocês não estão vendo muito minha tecla, porque eu faço meio rápido. Mas eu deletei com Shift e Delete, que eu não deletei nem para lixeira, eu excluí da memória. Ou seja, eu não teria como voltar essa informação pela lixeira. Eu não teria como ir lá na lixeira e falar, ó, volta meu arquivo que eu fiz besteira. Pelo Git eu consegui reverter pelo histórico de commit. Ele pegou o arquivo que estava salvo lá no histórico e voltou para minha máquina. Bem legal, né? E aí olha como tá ficando o nosso histórico, que bonitinho. Tudo que a gente já fez ali e tudo mais, tá? Beleza, Rafa. Fizemos isso, mas fizemos isso tudo através de linha de interface gráfica. Querem tirar alguma dúvida ou posso já falar da linha de comando? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora, tudo que a gente fez, só que via linha de comando. Só para fazer vocês desistirem da linha de comando. Vocês vão ver que é bem mais difícil. Então, eu não tô querendo que vocês vão na linha da linha de comando, tá, gente? Eu só preciso mostrar porque eu sei que tem gente que vai preferir e tem gente que não, mas eu preferiria que vocês fossem para a interface gráfica. Vocês perceberam que a interface gráfica é bem maneira e bem usual, né? Vocês viram que é muito fácil ali fazer ou não o que eu quero com ela. Vocês vão ver que já não é tão fácil pela linha de comando. E agora eu vou para os nossos algoritmos. Vou vir aqui dentro do algoritmo e vou criar um arquivo TXT dentro dele. Botão direito, certo? E vou criar o nosso primeiro algoritmo aqui, que vai ser o nosso algoritmo para uma bala. Bem simples, aquele mais simples de todos, certo? Não tem diferença de segurança, viu, Ri? É tudo igual.
A diferença, na verdade, é só se você prefere fazer via linha de comando ou se você prefere fazer via interface gráfica. Ambos fazem uma requisição HTTP para o servidor, então ambos trafegam na internet e tudo mais, tá? Lembra que eu falei que HTTP era importante? Tudo trafega em protocolo HTTP na internet, gente. Então, ó, criei o meu algoritmo, vou editar ele aqui, né? Vou colocar os meus passinhos, ó. Bala. 2. Se bala tem embalagem, então tirar papel embalagem da bala. Né? Bem simples, tá? Vamos voltando naquele nosso C. Depois 3. Colocar A. E por último, se bala tem embalagem, então jogar embalagem no lixo. E fim C. Criei o nosso algoritmo aqui bonitinho. De todos aqueles que a gente fez, esse aqui é um dos mais simples, né? Só pra gente fechar ele aqui. Na sequência, agora eu vou criar... Eu vou só duplicar aqui para facilitar, depois eu removo, tá? Só pra gente não perder muito tempo, ó. Eu vou criar 3 cópias aqui do mesmo algoritmo, só pra gente não perder tempo. Beleza. Agora eu vou lá na linha de comando, vou entrar naquela pasta, ó, prestem atenção, eu tô na pasta devaria git, não é a devaria git que eu quero. Então, ó, vou para cd devaria algoritmos. E agora sim, vai estar certinho ali, ó, se vocês prestarem atenção, dentro do devaria algoritmos, já tá lá. Então agora eu vou pegar esses 3 arquivos, vou jogar lá para dentro. E aí, ó, quando eu vier aqui agora na minha linha de comando e der cd devaria algoritmos, prestem atenção que agora ele já identificou que eu tô numa branch. Se eu der primeiro comando, que seria, ó, preste atenção, eu vou fazer exatamente os mesmos comandos que estão sendo... Tá vendo que está exibido quais são as 3 alterações? Para exibir essas 3 alterações, eu primeiro preciso dar o comando git status. Isso vai listar quais são os arquivos que estão alterados, no caso, esses 3. Depois, na sequência, para eu ver a diferença, que nem eu estou vendo aqui, né, ó, eu consigo ver o que tem dentro de cada um deles. Eu vou usar o comando git diff. E aí no git diff eu preciso dizer qual que é o arquivo. Eu quero o algoritmo chupar uma bala.txt. Dou enter e aí ele mostra para mim a diferença desse arquivo. Acho que ele não pegou por causa do nome aqui. Vou dar um git diff total. Ele vai mostrar todos os arquivos. Ele não está mostrando os arquivos aqui para mim, ao contrário daqui que está mostrando. Por quê? Porque justamente o arquivo é novo, né? O diff só mostra quando tem alguma diferença. Nesse caso não tem, tá? Beleza, próximo comando que seria selecionar aqui, né? Ó, eu tenho como selecionar. Tenho 2 formas de fazer. Ou eu faço git add e o nome do arquivo. Então, ó, quando eu faço git add e o nome do arquivo, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa de fazer git add o nome do arquivo. .txt, tá vendo? Ó? Vou dar um enter, vou dar um git status de novo. E aí vocês vão perceber que agora o que eu tenho? Eu tenho um arquivo comitado, adicionado para o commit, e tenho 2 arquivos que não estão versionados. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui que eu fiz aqui agora. Ó. Selecionei um e não selecionei os outros 2. Ah, Rafa, mas eu quero adicionar tudo. Já mostro como é, tá? Beleza. Agora vamos para o próximo comando. O próximo comando seria o do commit, né? Que seria que apertar esse botãozinho aqui. O comando é git commit -m. E aí, eu falei que era mais complicado, vocês não quis... Eu avisei. E aí eu vou falar qual que é a descrição. Mesma coisa do que eu tenho aqui, tá? O que eu vou falar nesse caso? Subindo o algoritmo de balas, por exemplo. Vou dar um enter. E aí ele vai fechar o commit. Ó. Percebam que ele já criou um commit aqui que seria a mesma coisa que eu fiz nisso aqui. Por último, eu tenho esse botão que é o que sobe para o servidor. Para eu rodar ele na linha de comando é git push. E aí ele pegou e subiu para o nosso servidor. Tanto que se eu voltar aqui, ó, já não vai ter mais nada e o nosso history já vai estar aqui bonitinho. Olha aqui, ó. History de subir no algoritmo de balas. Vamos ver lá no nosso, né, na minha página se já está certinho. Vim aqui no algoritmos e tá lá, ó, algoritmo chupar uma bala. Show de bola. Legal. E agora, Rafa, como é que eu faço para adicionar esses outros 2 que ficou de uma vez? Vou dar um git status, sempre bom dar um status para ver o que está faltando, certo? Na sequência, eu quero adicionar todos os arquivos, que seria a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Ó, voltar aqui no meu changes e clicar aqui, né? Ó, eu quero fazer isso aqui. Para eu fazer isso na linha de comando é git add -a maiúsculo, tá? Quando eu faço isso,
e dou um git status de novo, percebam que todos os arquivos foram adicionados. Depois, preciso fazer a parte que é justamente de fazer o commit aqui, que nem a gente está fazendo aqui, né? Então, preciso dar git commit "-m", onde eu vou falar agora subindo os demais algoritmos. Vou dar um enter. Vai criar. O git add ponto tem uma diferença, tá, Clay? O git add ponto, ele só adiciona os arquivos que já estão versionados. O git add "-a" quer dizer que eu estou adicionando tudo, tanto os não versionados quanto os versionados. Por exemplo, esses dois arquivos, eles não estavam versionados. Eles estão sendo criados a primeira vez. O git add ponto não ia pegar eles, tá? Só pega pelo "-a". Então tem essa pequena diferença. O git add ponto é quando você quer subir tudo, mas que já está versionado. Você não quer subir os arquivos novos. Quando você dá o git add "-a", quer dizer que você quer subir tudo. Literalmente, inclusive os novos. E aí, por último, tem que fazer a mesma coisa que seria esse botãozinho de enviar aqui, né? Como que eu faço ele? Através do comando git push. Dou um enter e aí ele sobe para lá. Vamos dar um F5 e pronto. Nossos arquivos estão lá. Tá bom? Feito isso, se a gente voltar no nosso histórico, vocês vão ver que o nosso histórico tá a mesma coisa. Primeiro eu subi um arquivo, depois eu subi os dois. Agora, Rafa, não gostei desses dois arquivos cópia. Como que faz para deletar? Muito simples, mesmo esquema que a gente fez no outro. Deleta os dois arquivos que a gente não quer, dá um git status. Quando a gente der um git status, vai mostrar que esses dois arquivos foram deletados. Faço um git commit aqui, "-am". Rafa, o que é o git commit "-am"? Até agora você só tinha mostrado o "-m". Quando eu quero juntar o git, que o próprio Clay acabou de falar, que é o git add ponto, com o git commit, eu consigo fazer isso num só comando, que é o quê? Eu quero adicionar todos e já fazer um commit. Eu consigo fazer através do comando git commit "-am". Então eu estou dando o add total e ao mesmo tempo já fazendo o meu commit. E o que eu quero nesse commit? Deleção dos arquivos não necessários. Entre aspas, né? Dei o enter, ele vai ter deletado os arquivos. Vocês vão ver aqui na change que vai ter um carinha novo. Vou vir agora e vou dar um push de novo. Ele vai pegar e subir para lá. Vou atualizar e pronto. Só temos um arquivo de novo. Beleza, fizemos tudo bonitinho. O que falta agora é fazer o revert, né? Ó, lembra que eu fiz no outro, eu fiz o revert. Tipo, o Dani brigou comigo de novo porque eu deletei esses dois caras que ele não queria que deletasse. O Dani é muito bravo comigo. E aí eu quero reverter da mesma forma que eu dei esse botão Revert Changes. Como que eu faço isso? Eu tenho a opção... vocês vão ver que agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, tá? Eu preciso olhar lá no meu GitHub. Ó, se vocês prestarem atenção aqui nos meus commits e tudo mais, ó, esse é meu último commit. Ele tem um ID aqui, ó, que é justamente esse IDzinho que a gente acabou de pegar dele ali, ó. Esse DD57 aqui. Eu preciso pegar ele, vir lá pela linha de comando e fazer assim, ó. Git revert esse cara. Vou dar um enter. Ele vai deletar aquele meu commit. Então eu precisei pegar efetivamente qual foi a string gerada daquele meu commit. Ó, ele gerou esse ID de commit. Tá? E aí eu fui lá e reverti aquele commit. E aí agora eu fui lá e dei um git push e ele vai subir a minha alteração. Na hora que eu fiz isso, vou voltar aqui, vou dar um F5 e voilá, os arquivos estão aqui de novo. Então perceberam que da linha de comando vocês têm que ter um pouquinho mais de macete, né? Vocês precisam saber qual que é o ID para poder fazer um revert. Vocês precisam decorar todas essas linhas de comando. Já convenci vocês a ir pela linha da GUI? Eu acredito que para vocês decorar tudo isso agora, além de tudo que a gente vai aprender de programação, é um complicômetro a mais, tá bom, gente? Então, queria mostrar, mas perceberam, né? Conseguimos fazer tanto via linha de comando como via interface gráfica, mas via interface gráfica é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de ver tudo. Ó, por exemplo, ó, o meu revert de volta, tudo que eu precisei fazer aqui, ó, tudo que a gente fez nesse nosso algoritmos tá aqui bonitinho, tá bom? Legal. Pode pegar pelo Gitlog também, tá? Eu vou falar do Gitlog um pouco mais pra frente, tá? O Thiago já manja um pouquinho mais, eu vou falar de outros comandos. Mas, ó, no Gitlog a gente tem exatamente todos os IDs aqui, né? Efetivamente aqui, ó, são todos os IDs, todos os commits que foram feitos. Então eu consigo pegar aqui através de um e reverter esse commit, tá bom? Tá? Vou falar do Gitlog mais pra frente. Agora que a gente já viu tanto
linha de comando quanto essa questão, eu vou fazer só mais uma coisinha que falta a gente fazer aqui, que seria a gente atualizar arquivos. O que acontece? Imagina que temos várias pessoas trabalhando, né? Então o que a gente quer? A gente quer puxar uma atualização daquilo que está lá no nosso servidor para atualizar a nossa máquina local. E quando que a gente quer isso? A gente quer fazer isso no dia a dia, conforme a gente for atualizando os nossos repositórios, porque a gente está trabalhando com uma equipe muito grande e a gente quer que aquela equipe se ajude ali, né? Esteja sempre com os códigos atualizados. Não faz sentido eu trabalhar o dia inteiro trabalhando aqui no meu código e não pegar o que os meus amigos estão subindo junto comigo, porque senão efetivamente a gente fica ali perdido no meio do caminho, tá? Então a ideia é sempre manter tanto a nossa máquina quanto a máquina do nosso amiguinho atualizado, justamente para que a gente tenha um bom trabalho e flua muito bem. E aí qual que é o ponto de atenção disso aqui? Sempre fazer essa atividade antes de um commit, ou seja, o próprio Git ele bloqueia você subir novas versões se o seu código estiver desatualizado com o que está lá no cloud. Então imagina, temos duas pessoas trabalhando e tem o cloud. Eu peguei de manhã minhas atualizações e comecei a trabalhar. Nesse meio do caminho o Dani subiu alguma coisa. Então o Dani atualizou lá o cloud. E eu estou trabalhando. Na hora que eu vou subir as minhas coisas, o meu próprio Git fala, você primeiro precisa atualizar a sua máquina local, ver se tem conflitos, e se não tiver conflitos, aí eu deixo você subir. Então, efetivamente, a gente precisa sempre estar atualizando os nossos arquivos aqui para fazer bonitinho. E aí o comando dele é muito simples, né? A gente já usou o git status, né? Ele mostra ali como que está a versão, se a gente está desatualizado. E por último, o git pull é o comando que traz as atualizações para a gente, tá? E aí a gente vai agora, efetivamente, né, atualizar os arquivos pelo GitHub Desktop pela linha de comando. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir lá no nosso GitHub Web, certo? Eu vou vir aqui nesse arquivo. Eu vou editar esse cara aqui. Aqui, ó. Eu tenho como deletar esse arquivo, eu não quero mais esse arquivo. Eu vou fazer isso pelo online, simulando como se eu fosse uma outra pessoa trabalhando, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, vou deletar esse arquivo, vou dizer alguma coisa que eu quero, deletei mesmo, deletei porque tá errado. A partir do momento que eu deletei, esse meu arquivo já não existe mais. Vou deletar o outro também, pra gente já pegar o fio da meada aqui, né? Que eu também não gostei desse arquivo, porque está errado. Pronto. Então, ó, se vocês olharem no nosso online, agora o nosso online só tem um arquivo, enquanto no nosso local tem quantos? 3 arquivos. Para a gente fazer isso através do nosso GUI, basta a gente clicar nessa opção aqui, ó, Fetch Orange. Quando a gente faz isso, ele atualiza a nossa versão. Olha aqui, ó. Vou clicar aqui e pronto, trouxe 2 commits novos para eu baixar. Vou clicar para baixar e pronto. Agora estamos atualizados. Na hora que eu volto para minha pasta, nosso não existe mais. Legal, beleza. Já fizemos isso via GitHub Desktop, que é facinho, né? Agora vamos fazer de novo, só que agora via linha de comando, certo? Para a gente fechar aqui. Vou fazer a mesma coisa agora, só que lá no nosso Devaria SQLs. Vou vir aqui lá no nosso Devaria SQLs e vou deletar esse XLS aqui porque eu não quero usar ele. Ó, porque eu não quero binário. Delete binário. Pronto, não tem mais esse cara agora lá no nosso repositório. Preciso atualizar a minha máquina, porque se vocês prestarem atenção, aqui no meu SQL, ele ainda está aqui. Como que eu faço isso na linha de comando? Vou até aquela pasta, prestem atenção, eu estou na Devaria Algoritmos, então agora eu vou dar cd /devaria SQLs, estou aqui, e agora eu vou dar um comando para atualizar, que é o git pull. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas as atualizações. Uma delas é que ele deletou esse arquivo. Olha aqui, já era. Nosso arquivo não está mais lá.